Mais um bloco do curso básico. Estamos no painel do servidor, o ponto de partida para começar a trabalhar. Na descrição do vídeo, na descrição do vídeo anterior falando do painel, lá, quem desejar encontra o, o vídeo do outro curso de telas comentadas, pelo qual eu explico com maiores detalhes o painel. O painel de servidor apresenta o primeiro elemento do EPROCase, importante no nosso trabalho, que são os localizadores. Localizadores são onde os processos ficam armazenados. São os locais virtuais, são a versão atual das mesas de trabalho, das filas de trabalho, das etiquetas, das tarefas, enfim. Onde o processo fica no EPROC, ele fica armazenado nos localizadores. Quem quiser saber mais a respeito da importância dos localizadores, recomendo a playlist LATA, Localizadores, Automação e Tramitação Ágil. Localizador tem tudo a ver com automação e tem tudo a ver com tramitação ágil, que é coisa que veremos no futuro. Então, quer saber mais detalhes aí do que gerenciar a respeito do que é necessário para começar a trabalhar bem com localizadores, o, a playlist LATA, Localizadores, Automação e Tramitação Ágil. No bloco anterior do painel do servidor, em resumo, eu falei do do menu textual, encolher o menu, das opções do que fazer aqui em cima e das faixas importantes do painel de servidor. A princípio, a faixa de localizadores do sistema, a faixa de controle de minutas produzidas e recebidas e os status da minuta, e a faixa meus localizadores, que eu posso transportar para cá os localizadores que eu trabalho mais importantes. Processos por localizador, eu posso fazer mapas de localizadores ou anexar aqui no meu painel um localizador de um outro colega para ter acesso mais rápido, e a tela relatório geral para desenvolver relatórios para controles, para controle de prazos. Quem desejar ter aí com relatórios acessíveis a um clique, quem trabalha com opção de relatórios. Então, o painel do servidor é o ponto de partida do trabalho. A grande maioria dos servidores começa efetivamente o trabalho clicando aqui em Meus localizadores. Meus localizadores é a seção do EPROC, é a parte do EPROC em que eu fixo, que eu travo, eu costumo dizer travar um localizador aqui, fixar um localizador. Aqui são os localizadores que eu utilizo no meu trabalho. Então, lá na série LATA, Localizadores, Automação e Tramitação Ágil, e na série G1G, Gestão de EPROC em primeiro grau, em 1G, nessas duas séries eu falo uma coisa: é importante contar com uma estrutura de localizadores. A estrutura de localizadores do cartório é igual a um tabuleiro de xadrez ou de damas. A estrutura de localizadores é o tabuleiro e os processos são peças que andam nesse tabuleiro. É como se eu fosse lá no tabuleiro de xadrez, eu só jogasse com o peão e eu travasse as casas do peão aqui. Eu só concentrasse aqui os locais que eu utilizo. Numa estrutura de localizadores do cartório, ela possui vários localizadores, que são localizadores dos colegas de trabalho, localizadores comuns, e tem os meus específicos. Aqueles localizadores que eu sempre utilizo todo dia, eu travo, eu prendo, eu fixo esses localizadores aqui na tela, meus localizadores. Para acessar um localizador, eu venho aqui e clico sobre o número do localizador e ele vai para uma outra tela que eu já mencionei, vou falar dela de novo depois, que é a tela lista de processos por localizador.
E aí, aqui na tela aparecem os processos é, que estão contidos no meu localizador. Aqui são três. Então, ops. Então eu clico sobre o número à frente do localizador e abro uma lista de processos em um localizador. Em outros sistemas era fila de processos, aqui no EPROC, em outro sistema era fila de trabalho ou fila de processos, e aqui é lista de processos. Eu abro uma lista clicando sobre o número. A sua tela, quando o EPROC chegar no seu tribunal e na sua unidade, a sua tela vai chegar toda em branco. O EPROC é uma aquarela que chega praticamente em branco. Você precisa criar as coisas do seu jeito. Isso se o tribunal não te entregar pronto. Então será necessário que você crie os seus localizadores. Eu falarei disso em outra tela. Por hora, saiba que nos meus localizadores você gerencia os seus locais de trabalho no EPROC. Para montar a lista do seu jeito, eu falo, eu explico os maiores detalhes, obviamente você já sabe onde, lá no Telas Comentadas do EPROC, que agora faz parzinho aqui com o curso básico. Quando eu quero alterar a minha lista, eu clico aqui no botão com o mesmo nome, alterar lista, e aí aparece a tela cadastro dos meus localizadores, e aqui estão todos os localizadores que eu utilizo. Vejam aqui todos os localizadores que eu utilizo. Para incluir um localizador, eu clico, eu seleciono um localizador qualquer, eu digito o nome do localizador que eu conheço, eu digito o localizador, por exemplo, e só aparecem os nomes, obviamente, daqueles que eu ainda não incluí. Se eu já incluí, o nome não vai aparecer aqui. Esses aqui são localizadores que ainda não fazem parte da minha tela, meus localizadores. Eu clico, seleciono o localizador que eu quero e mando incluir. Os localizadores, eles ingressam na tela meus localizadores, eles passam a fazer parte lá no final. Veja que ele foi lá para o finzinho, ele é o último, mas eu tenho muito localizador e eu queria que ele fosse para o topo. Para eu organizar a lista de localizadores do jeito que eu quero, no meu critério, primeiro selecione aqui, ó, definido pelo usuário, arraste para definir a ordem. Está marcado. O EPROC permite eu definir a ordem que eu quiser. E aí eu quero levar esse localizador lá para o topo. O que eu estou fazendo? Eu estou segurando o mouse. Eu estou segurando o mouse e veja que eu estou deslocando o localizador para cima e para baixo. Só que dessa forma é mais lento e eu não vou conseguir chegar no topo. Veja que ele continua aqui embaixo. Para arrastar, ó, eu seguro, travo o dedo no mouse e vou para cima e vou para baixo. Só que eu quero levá-lo para o topo. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu levo ele para o topo? Eu estou falando mais devagar porque eu estou olhando aqui para o meu teclado e procurando a tecla Page Up. Ó, pronto, tá aqui. Page Up, Page Down. Eu seguro, vejo que eu estou segurando o localizador e agora eu estou apertando o Page Up e a tela está subindo. Você verifica, ó, a tela descendo, a tela subindo. Eu vou colocar ele aqui em primeiro, ó. Vejam, ele estava lá no final, eu segurei, aparece a cruzinha aqui, apertei Page Up e soltei ele no topo. Agora eu vou soltá-lo lá embaixo, no último lugar onde ele estava. Estou segurando no mouse, estou descendo a tela, segurando no mouse e apertando Page Down. Agora eu vou soltá-lo lá no final. Veja que ele foi para o final, voltou para o final. Então é possível essa operação segurando segurando o localizador no mouse e usando Page Up e Page Down.
quero retirar um localizador, porque eu não quero mais que ele faça parte dos meus localizadores. É só eu vir aqui na lixeira, clicar na lixeira e o localizador é excluído. Quero excluir mais um, clico na lixeira e ele sai. Quero excluir outro, clico na lixeira e ele sai. Então, clicou na lixeira, apaga o localizador. Outra opção interessante, exibir apenas localizadores com processo. Vejam que eu tenho muitos localizadores e vários deles zerados. Quando eu marco essa opção, o sistema vai mostrar para mim apenas aqueles localizadores que têm processo armazenado e o que está zerado não vai aparecer. Cuidado para você marcar ao marcar essa opção, cuidado ao marcar essa opção e você achar que o localizador sumiu. Sempre dê uma verificada aqui no final da tela se você está usando esta opção. E ainda lembram-se que eu disse que eu vou duplicar aqui e vou mostrar aqui a relação da tela cadastro dos meus localizadores com a tela painel do servidor. Vejam aqui essa coluna, mostrar no painel inicial. Quando eu marco essa coluna, veja que ela está marcada aqui em azul. Esses localizadores aqui, eles aparecem aqui na coluna meus localizadores. Tá vendo? Então, se eu quiser transportar os localizadores do cadastro dos meus localizadores para cá, para o painel, veja que está no painel, eu quero trazer para cá, eu marco essa coluna. Se eu não quiser que ele apareça mais aqui, eu desmarco e clico em salvar no painel inicial. Sempre fazer a operação com essa coluna. Terminou de fazer a operação com essa coluna, clique nesse botão salvar do painel inicial, que aí vai modificar aqui. Então, a respeito da operação dos meus localizadores, depois que eu faço tudo que eu queria nessa tela, depois que eu incluí, depois que eu excluí, depois que eu marquei no painel inicial, eu tirei, eu clico no botão voltar, e aí eu clico novamente em meus localizadores, e aí eu gerencio os meus localizadores da forma que eu quero. Muita gente trabalha apenas com essa tela, mas o eProc oferece outros recursos. Então, meus localizadores é isso aí. Dá para trabalhar aqui e dá para replicar aqui na faixa meus localizadores do painel do servidor. Essas aqui foram as informações práticas e lá no Telas Comentadas eu falo dessa tela em mais detalhes, a parte teórica dela. É praticamente a mesma coisa. Mas se quiser mais informações, está lá. Até o próximo bloco.